Bom dia ou boa tarde para alguns aí que já almoçaram. Ou seja, depende do bom dia ou boa tarde de acordo com a sua alimentação aí. Então tá bom, o importante é que a gente está junto aí. E hoje a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais nessa semana de gestão e negócios do fitness, né? Que é a relação de mercado. A gente tem se comprometido ao longo da semana, para quem não acompanhou, segunda-feira nós tivemos o Christian Munayer, na terça-feira nós tivemos Débora Palma, na quarta-feira eu deixei um off e hoje é o Paulo Amaral que vai abordar o tema academia, crise, oportunidade ou não. Então a gente vai estar batendo um papo sobre isso aí, tá bom? E amanhã o Tavico vai estar com a gente aí também batendo um papo sobre personal. Então é um prazer imensurável ter vocês aí conosco. Ontem à noite nós tivemos também uma live muito legal sobre carga de treinamento. Então se você não assistiu essa live, ela vai ficar 24 horas salva aí, tá bom? E aí, o tema foi bem legal, bem aplicado para o personal. Então já convidem teus amigos aí, já coloquem também agora a tua cidade, o teu estado. A gente deixa também algumas perguntas para o final. Eu acho que o tema é bem legal, né? Academia, que envolve não só gestão, mas envolve também o personal. Como é que a gente enfrenta essa crise aí? Será que é uma oportunidade ou não? Então o Paulo Amaral vai estar nos ajudando aí, contribuindo com alguns caminhos aí para a gente poder estar trilhando. Eu estou lançando um livro digital em e-book, que é Metodologia do Treinamento Desportivo para o Personal. Ficou muito legal, são quase 80 páginas aí de muito conteúdo aplicável para o personal. Ou seja, pegar uma linguagem do treinamento e também agora contextualizar para o dia a dia do personal. E isso é fantástico. Quem assistiu a live ontem aí percebeu o quanto que as variáveis são importantes, os conceitos, as aplicações, e hoje à noite, às 8 horas, eu também vou continuar. Hoje à noite é a estrutura da carga de treinamento. Então esteja convidado aí. Quem quiser mais informações desse livro digital em e-book, que ficou fantástico, entra no link aí da minha bio, que vai abrir um grupo do WhatsApp. E ali esse grupo do WhatsApp é onde vai ter um diferencial em todos os sentidos, no atendimento, na explicação do conteúdo e obviamente também do valor que vai sair um prato feito. Literalmente é um prato feito aí que vai sair, tá bom? Então obrigado pela presença, eu vi que o Paulinho Amaral já tá ali antenado, só coloca então a tua cidade, coloca então me dá um ok aí se o áudio tá bom, se não tá. E a gente já, logo, daqui 1 minuto, a gente já inicia aí o nosso bate-papo aí sobre academia e a relação da crise, pensando numa oportunidade ou não. E reforçando aí, né? Não só pensando em donos de academia, tá bom? A academia está inclusos profissionais que atendem dentro dessa academia. Então é isso que a gente vai estar batendo um papo aí também. E o Paulo Amaral é uma das pessoas aí que tem estudado bastante esse fenômeno chamado academia, gestão, negócio, comportamento. Ele é um cara excepcional na parte de organização, planejamento, sistematização e tenho certeza que ele vai pontuar algumas coisas bem legais para você. O áudio tá bom, turminha? Como é que estão as coisas aí? Sempre quando eu me olho aqui no ao vivo, eu percebo que eu estou ficando literalmente velho, né? A elastina, somado ao colágeno, tem apresentado à minha pele aí um efeito deletério do envelhecimento a partir dos 40 anos, né? Isso me entristece muito. Então, antigamente eu não via essas rugas com tamanha expressão, eu não via as manchas, que também é um fenômeno aí do envelhecimento. Pelo amor de Deus, o negócio chega e depois dos 40 anos a gente tenta aí amenizar, né? Através de exercício, hidratação. Puta, mas eu como trabalhei muito tempo com triatlon, trabalhei muito com corrida, fui atleta, eu sou daquela geração que alguns aí vão se identificar, a gente nem usava protetor, mal usávamos o bonezinho, a gente usou depois de um tempo. E aí acabei tendo efeito agora depois dos 40 anos aí. Mas vamos lá, a gente passa um guspe, dá uma lubrificada aqui, tenta esticar, tenta tirar essas manchas,
Poxa, eu preciso, se tiver algum cirurgião plástico aí, pode passar para mim. Botox acho que vai bem aqui agora, tá vendo aqui, ó? Tô falando até de estética agora, né? Mas vamos lá, vamos lá. O importante é que a gente ainda tá treinando, tá fazendo exercício, tá com saúde, vamos meter bronca. Vou chamar o Paulinho e a gente vai bater um papo. Enquanto isso, convido os amigos aí, tá bom? Ele entra e se a conexão dele vai estar funcionando perfeitamente. Vamos ver, 3, 2, 1, olha aí, olha a carinha dele aí. Eu tenho certeza que o Wi-Fi dele, espero que não caia, Paulinho, que já deu uma Estamos rodada juntos, ali, Léo, ó. na velhice também. Já Tá me ouvindo? 4G. Você tá no Wi-Fi, né? Não tô ouvindo nem vendo. Não está me Ele precisa tirar ouvindo? do no 4G, senão não funciona. A coisa que eu tenho aprendido nas lives aí, pelo menos são umas 5 lives aí por semana, e eu tiro. Tira do Wi-Fi, Paulinho. Não tô ouvindo. Peraí, só um minuto. Vou pedir para ele entrar de novo. Se não, Alô? ainda Está me não. ouvindo? Sai e entra de novo. Não tô ouvindo, não tô ouvindo. Só um minuto. O pessoal tá me ouvindo normal, né, gente? Tranquilo, a imagem tá boa, é lá. O áudio dele, o meu áudio tá bom, o dele não tá nem abrindo. Provavelmente ele deve estar fazendo pelo computador, mas fácil fazer pelo celular. Vamos ver se dá certo aí. Obrigado, tá tudo funcionando no meu, perfeito. Legal. O dele eu não tô tendo retorno. Oi, Léo. Está me ouvindo agora? Vê se você consegue me ouvir. Deixa eu ver. Fala comigo. Tudo bom, Léo? Agora está ouvindo? Não. Deixa eu ver o negócio. Comigo. Diz que me ama. Te amo. Ah, então. Eu tô achando. Vê se você tá me ouvindo direitinho. Sim, tô ouvindo perfeitamente. Acho que o pessoal também tá ouvindo. Acho que eu quebrei o meu fone. Tá, mas você consegue me ouvir? Agora eu tirei o fone e ele voltou a funcionar. Eu tô achando que certo. É o Nico. Pega essa nhaca aqui, ó. Aí eles começam a fazer dança sexual. O que é isso? Aí a coisa vai ficando pior. E, na verdade, é aquele baratinho, né? Então, a coisa funcionou. Ciência. Paulinho, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme estar com você aí. Eu vou tentar ler as perguntas. O meu tripé é um tênis, mas eu comprei. Vai chegar amanhã, Paulinho. O meu tripé. Vai chegar aquelas coisas que aperta o botão, tudo que você gosta. Boa. Vou comprar iluminação. Agora eu vou fazer até filme aqui no quarto, viu? O negócio vai ficar bom. Show de bola, cara. Com você eu posso falar assim, né? Porque a gente tem uma amizade. Pode, fica à vontade. Não tem problema nenhum. Amigos, né? Então, eu tenho lives que eu sou formal, né? Tem lives que eu não sou formal. Sim. Amizade transcende. Então eu vou apresentar aqui o professor Paulo Amaral. Agora eu vou falar sério, né? Apresentar o professor Paulo Amaral. O professor Paulo Amaral é uma das pessoas mais importantes aí na educação física, na perspectiva de gestão, negócios, na parte de academia. Ele foi um dos pilares aí também da construção da ginástica coletiva do Brasil, né? Então ele tem uma trajetória linda, tanto de mercado quanto de administração e como professor, como docente. Então ele é coordenador de pós-graduações, no qual eu também sou um dos professores no qual ele coordena. Enfim, é uma referência para todo mundo. Ele tem duas competências que são muito legais para somar a educação física, né? O Paulo, além da educação física, é administrador de empresa. Então, ele acaba tendo uma visão que muitas vezes nós, profissionais da educação física, não temos. A parte de administração e de organização e de entendimento do negócio e os pormenores que envolvem a nossa condução profissional. Aí ele fez também pós-graduação, MBA, fez 2 mestrados, ele teve a loucura de fazer 2 mestrados aí, um nos Estados Unidos e um aqui no Brasil, na Universidade de São Judas, fez o doutorado dele, enfim, o Paulo Amaral é muito querido. Paulinho, seja muito bem-vindo, você é um amigo que transcende aí as barreiras acadêmicas e todas as barreiras profissionais.
Se É quiser recíproco, saudar Léo. alguém aqui, manda ver. Beleza. Ô, Léo, em primeiro lugar, agradeço aí pela oportunidade. Falando até um pouquinho sério agora, né? Porque assim, é muito bom que as lives proporcionam com que as pessoas conheçam os professores não só pelo formalismo, né? É E o isso que eu aí. acho legal é justamente saber que, em primeiro lugar, somos humanos, entendeu? Eu acho que é bem por aí. Eu sempre falo que tudo que você falou de formação acadêmica, parece meio de praxe, mas eu falo que é papel. Tudo Eu falo isso. é papel. O que é mais importante é a gente compartilhar as informações, colocar em prática todos os conteúdos, porque senão só fica. O que adianta só estar no caderno, no computador e não compartilhar, não colocar em prática. Enfim, eu acho que o tema ele é muito relevante. Como você falou, eu sempre fui inquieto no sentido de ter uma visão mais ampla do negócio, uma visão global. Então, quando eu olho hoje, por exemplo, o que está acontecendo com as academias, e como você mesmo falou, que acredito que tenha muitos profissionais de educação física aqui também, aqui personal e outras áreas como autônomo, cabe também essa temática. Por quê? Muitas pessoas olham esse momento de pandemia, de quarentena, como crise, e que essa crise só vê problema, só dá foco no problema, e aí o problema gera o desespero, e o desespero faz com que as pessoas... Nunca se teve tantos problemas comportamentais como está acontecendo nesse momento. E já de cara, eu sempre falo que eu vou começar do fim para o início. Eu falo que todos que vocês estão ouvindo têm duas formas de pensar. Ou você vai para o caminho da oportunidade e desenvolve competências o mais rápido possível, que a gente chama de competências sazonais, e desenvolve essas competências, ou só dá foco no problema. Fala que a culpa é do governo, fala que a culpa é do outro, que a culpa é da crise, e não se move, não coloca em prática as suas ações. Então, vou dar um exemplo. Eu fico muito feliz quando eu vejo um colega de trabalho, um amigo, se desenvolvendo a todo momento. Entendeu? Porque hoje as pessoas, elas, como você sempre diz nas suas aulas, elas nasceram para o ócio, né? O corpo, né? Se você não treina, faz com que você não se desenvolva. E automaticamente isso vai gerar, lá na frente, problemas de locomoção. O cérebro é igual. Se você não treina, se você não desenvolve, se você não estuda, se você não se pensa em coisas positivas e acreditar, ter fé, independente da sua religião, com certeza vai fazer com que você entre na zona de conforto, e entrar na zona de conforto é muito triste, entendeu? É triste porque a gente começa a se preocupar muito mais no outro e não olha para si próprio. E fora isso, existe muito o termo do julgamento. As pessoas hoje em dia, Léo, não sei se você concorda, estão muito intolerantes. E às vezes, por causa de um probleminha deste tamanho, uma coisa que é mínima, que poderia ser resolvido por uma ligação, que poderia ser resolvido, independente de qual seja, faz com que julgue o próximo e não olhe para si. Então, eu acho que a gente está num momento que você tem que estar muito focado, extremamente focado. Mais do que nunca, a gente tem que ter hoje uma agenda. Então, você sabe, está produzindo as lives e você acredita que você deve estar pensando, a partir de agora é reversível, né? Você começou, não vai parar mais. Da mesma forma que os projetos que eu estou fazendo. A gente começa, não pode parar mais. Enfim, essa é uma introdução. A gente nem começou a bater o papo ainda. Né? Aí eu toco então o bate-papo aí. Primeiro, obrigado aí por todo mundo que está entrando, né? Já convida as pessoas. E é verdade. Eu costumo pensar que na crise é onde que de fato é o melhor momento para planejamento. É onde você Sim. quebra alguns paradigmas e aonde você aprende a capacidade de se readaptar. E isso é maravilhoso. O ser humano é o único ser que tem a possibilidade de se ressignificar, se reencontrar e se readaptar. Isso é fantástico. A história mostra isso. Então a gente percebe os grandes momentos de marcos na mesma foram em momentos de grande crise, de grande conflito.
independente de qual a maneira desse conflito, mas gera uma mudança ou de conformismo, que também é uma mudança que muitas vezes, às vezes, outra hora não tinha, e esse conformismo acaba levando para melancolia, angústia, né? Até aquele ator da Globo que se suicidou recentemente, Sim. mostrando o descontentamento dele para a vida diante da crise e a descrença da humanidade, né? Então isso apresenta muito claro. Hoje pela manhã mesmo eu estava vendo um noticiário apresentando o quanto que nós estamos nos tornando insensíveis diante do caos. Olha que doido, né? O que é Sim. insensível diante do caos? Por mais que nós saibamos que os números, pensando em pandemia e pensando em outras comorbidades que levam à morte, não são tão altos, apresentando estatisticamente. Porém, Sim. é número. É número. Isso é muito triste. Por quê? Porque eu estou sendo frio nesse tipo de pensamento. Porque quando você percebe assim, já são mais de tantas mil pessoas, 6.000, 8.000, morreram agora 600 e poucas em 24 horas. Você imagina isso em quantas famílias deixaram de ter um pai, deixaram de ter uma mãe, uma Sim. avó? Quanto que traz um impacto emocional, afetivo em relação a isso? Então, o que a gente tem que entender, pensando nesse assunto de academia, que tem uma relação direta com a crise? O comum não significa que é normal. O comum não significa que é normal. É comum as pessoas perderem a sensibilidade agora do valor da vida? É comum, mas não é normal. Isso não é normal, não pode acontecer, mas é comum. É comum algumas pessoas agora cometerem suicídio, começarem a ter uma descrença em relação à vida. É comum, mas não é normal. Então, esse inconformismo da anormalidade é o que faz a gente a continuar. A falar, meu, calma, não pode ser assim. E não é assim. Então, quando a gente pensa em crise de academia, Paulinho, aí eu jogo a pergunta. Qual academia? Qual é o modelo? Porque a Sim. gente tem várias formas de pensar em academia. Uma academia que tem 100 alunos e uma academia que tem 6.000 alunos. A gente tem uma academia que está numa cidade chamada São Paulo, num bairro chamado Morumbi. Só que na mesma cidade chamada São Paulo, que é um Brasil, a gente tem uma academia lá na Zona Leste, perto do Corinthians, que mal consegue pagar agora as contas de luz e água. E eu não Sim. estou vendo nem em outras regiões de estado. Outro ponto que me leva a crer é que essa academia ela é celeiro. Celeiro de quê? De planejamento estratégico para capitalizar novos clientes, seja de personal ou outras maneiras, até como consultoria híbrida, que eu acho que agora Sim. caíram em si do poder do online, né? Eu estava conversando com a Débora terça-feira e ela falou, nossa, Léo, Sim. as pessoas demoram para entender. É um delay que acontece ainda numa cultura subdesenvolvida de administração, de negócio do fitness, porque esse online, esse híbrido, na Europa, Estados Unidos, isso aí já existe como Já veículo é realidade. 6 anos. E aqui no Brasil, ai, mas e o CREF, e a fiscalização, não sei o quê. Então aí, Paulinho, eu jogo para você. Quem é a gente como academia no Brasil? Entendendo que existe vários Brasils aí, né? Colocando um termo Sim. plural. E quem é o personal que agora ele está dentro desse contexto? Como é que agora a gente encara isso daí? A minha resposta, ela cabe tanto aos profissionais quanto às empresas, academias, estúdios. Eu falo que a nível mundial, quando a gente fala da área da saúde, da área de educação física, está muito preparado para o termo fitness. As formações são muito focadas em prescrição. As formações hoje, a gente sabe disso, nós estamos no meio, né? Que tudo que envolve biomecânica, fisiologia, prescrição, isso faz parte, é muito procurado, é muito difundido, porque a área da educação física ela é das ciências biológicas. Então a ideia é muito arraizada esse termo fitness. O problema é que quando nós estamos num universo onde você não tem alguns recursos que as pessoas já estão acostumadas, fica meio que refém. E agora? O que eu vou fazer? Sendo que quando nós falamos de wellness, o wellness ele envolve muito mais do que o físico. Ele envolve muito relacionamento, ele envolve muito a experiência, espiritualidade,
a própria promoção da saúde de uma forma íntegra. Se você for parar para pensar hoje, as academias que são muito focadas em prescrição, nos equipamentos, e que não tinham foco no relacionamento com o cliente, não teve essa preparação, já estavam com dificuldades antes da quarentena. É que é aquela história, né? É a lente suja, ela não percebe isso. Por que não percebe? Tá entrando dinheiro, é muito mais fácil culpar uma low cost. A culpa é do outro que está entrando no mercado. E não é isso. Então, até fazendo um complemento com a administração, as empresas que lá atrás entenderam a questão do experience, que entenderam, é meio conceito Disney, né? Que entenderam que a pessoa não vai lá na Disney para ir num brinquedo. A pessoa não vai lá na academia para ir treinar. Ela vai lá porque ela quer ter uma experiência. E essa experiência, ela não começa quando entra na academia, ela é muito mais transcendente. Ela está no momento do celular, ela está no grupo de WhatsApp, ela está na internet, ela está no YouTube. É tanto que as grandes academias, as grandes redes, automaticamente foram as primeiras a se adaptar, a se profissionalizar com as suas aulas virtuais, com altas produções, porque já tinha esse conteúdo. E aí o que aconteceu? Os próprios profissionais, ontem eu tive uma live, Léo, que eu falei com o professor Caio, e que eu falei que é o famoso efeito manada, né? Entendeu? O que é o efeito manada? Se eu quero ser um personal trainer, como que eu tenho que fazer? Eu tenho que obrigatoriamente estar numa academia de rede, e que na academia de rede vai me proporcionar alunos com ticket médio maior. Será que isso é verdade? Será que esse é o caminho? Será que eu não posso ter o meu serviço de personal trainer de forma autônoma, atuando em vários outros negócios? Será que eu não posso ter minha empresa de personal trainer e vender a minha metodologia? Então é por isso que eu falo que o que falta, primeiro, as pessoas saírem do efeito manada, as pessoas entenderem que a pessoa não vai lá na academia para treinar, que atrás disso, como no marketing já se fala muito, que é buscar a dor do cliente. Qual é a real necessidade dele? O que ele precisa? Porque se você souber dessa resposta, aí a gente tem que falar qual que é a dor do cliente hoje que está na casa dele. Será que se ele quiser ver um vídeo, ele simplesmente faz o quê? Vai lá no YouTube e vê vídeo de um professor ator que está lá na internet. Então olha só que louco, hoje a gente está competindo com professores do mundo inteiro. É lógico que a língua tem uma barreira, né? Mas hoje, fazer lives, hoje ministrar aulas, webinars, saiu dessa história de que eu só estou apenas no estado de São Paulo. Com certeza, muitas pessoas que estão assistindo é de outros lugares e, por que não, de outros países. Então, primeiro, planejar. É aquela história. Quem planejou lá atrás, hoje, está fazendo a sua lição de casa. Está tendo dificuldades de uma forma geral, como todos nós? Sim, mas é menor. Entendeu? Eu acredito que você, como eu nunca trabalhei tanto na minha vida como estou trabalhando agora. Entendeu? Por quê? Mente desocupada faz com que você só pense em desgraça, só pense na crise. É isso que eu estou querendo dizer. Hoje, quando você acorda e fala, não tenho nada o que fazer, ó céus, ó vida, alguma coisa está errada. Porque você não planejou. Então, eu falo que o momento de crise que as academias estão hoje elas dão muito foco nessa questão do problema e estão esquecendo de conversar com clientes. Será que não cabe um momento de fazer reuniões, transmissões ao vivo com os clientes? Ter um relacionamento? Entender o que eles estão passando hoje? Será que todas as academias estão entrando em contato com cada um dos clientes? Será que os personagens trainers estão entrando em contato com cada um dos seus alunos? Para entender a necessidade? Aquela história que a gente fala do princípio da conscientização, o princípio da saúde, está sendo colocado em prática? A gente não trabalha só com físico, né, Léo? Quantas vezes a gente já falou disso, né? A gente também não precisa ser um psicólogo, mas a gente tem que entender que atrás de um corpo, entendeu? Tem uma mente, tem uma alma, entendeu? E que essa alma, a todo momento, ela pode se desmotivar. A motivação ela é intrínseca.
Por que não, em vez de dar foco no treino, conversar com as pessoas? Entendeu? Por que não se relacionar com as pessoas? Acho que nunca, nós aqui, está numa época, nunca se falou tanto de humanização com recursos tecnológicos. A gente não, por exemplo, não estamos do lado do outro, a gente não dá aquele abraço que a gente está acostumado. Mas com certeza a gente consegue se relacionar e manter essa amizade. Você vê que eu falo que transcende, né? Trabalho espiritualidade. Não, e eu concordo, assim, você trouxe uns pontos assim que eu acho que são bem importantes aí para tentar trazer mais uma aplicação prática aí para os nossos amigos aí que estão nos ouvindo. Eu acho que o conceito de qualidade de vida, que envolve também a melhora física, obviamente, ela atinge várias esferas, né? Eu acho que uma lacuna aqui de entendimento do mercado nosso brasileiro, olha o que eu vou dizer. Alguns aqui devem trabalhar em academia de periferia, academia simples, como eu já trabalhei muitos anos em bairros assim, que tinham dificuldade até de levar luz. Muitos anos trabalhei. Sim. Olha que interessante. Veja o papel desse profissional de educação física no horário bem específico, horário da manhã. Quem é a população que frequenta mais um horário da manhã? Das 6h30 às 10 da manhã. Idoso. Dona de casa. Olha só. Como é que é o nível de relacionamento entre elas? Plural. Pertencimento. Sim. Faço parte. Qual é o papel da figura do profissional de educação física? Motivar, integrar, gerar orgânico, sistêmico aquilo ali. O que a gente vê de frutos claros no horário da manhã numa academia que envolve relacionamento? Você engorda. Por que você engorda? Porque sim, 1, 2 ou 3 festinhas de aniversário vai ter ao longo da semana. Sempre vai ter, sempre vai ter. Meta, que nem treina lá, a vovó pede para fazer alguma coisa para ele ali. Então, o que eu quero dizer com isso? Agora, joga para o mundo de uma academia de grande impacto econômico, de grande proporção volumétrica em números de clientes, 5.000, 6.000, 3.000. Qual é a problemática? Não, eu não vejo como problemática, eu vejo como uma reflexão. Essas academias que têm 3.000, 5.000, 6.000 alunos, como é que elas fidelizaram em relação ao atendimento integral ao longo de antes de crise? No momento da crise, como é que agora elas vão criar estratégias para humanizar um relacionamento que nunca teve? E nunca muitas teve. são assim, Paulinho. Você sabe, você trabalha como consultor. Sim, é um relacionamento que é muito automático. O que é o automático? É o famoso banco ligando para te cobrar. Você percebe claramente que não é sincero, não é aberto, não é humanizado. É um protocolo, é um roteiro. É um roteiro que a pessoa da consultoria tem que fazer. Eu não estou dizendo que isso é geral, só estou dizendo que é a maneira que ocorre em muitos setores, dentro de várias academias. Então, a pergunta que a gente tem que tentar fazer é: estamos em crise. Por que algumas academias, tanto de grande impacto econômico, sobrevivem e criaram estratégias rápidas, como você colocou, midiático, né? Os seus 5, 6 mil alunos estão recebendo aula de spinning em casa, estão recebendo aula de ginástica coletiva em casa, treinamento resistido manual, treinamento com elástico. Por que elas se adaptaram bem? Bom, elas se adaptam bem porque também elas têm uma equipe de N profissionais e principalmente tem bala na agulha para criar ferramentas rápidas. Agora, e uma academia menor? Também tem. Porque a melhor tecnologia que tem, acho que o Paulinho vai concordar, e a melhor expertise que existe, a maior competência, e obviamente vai envolver as habilidades, é quem? É humana. É humana. É o que a gente está fazendo agora. Então você quer dizer o quê, Léo? Meu, se você é personal ou você é dono de uma academia que tem 200, 300 alunos, ou dono de uma academia que tem vários sócios com 6.000, 7.000 alunos, o impacto que você vai trazer agora na humanização relacional
Dá para ocorrer. Como? Pô, é o que a gente está fazendo. Mete o celular com um tripézinho e Acabou. começa a chamar as pessoas para participar, discutir, falar sobre os benefícios da atividade física numa live, enfim. Convida um cliente para conversar. Claro, humaniza, olha no olho, tira dúvidas. E aí as pessoas falam assim, ah, Léo, mas isso não vai dar retorno financeiro. Quem disse que não vai dar? Porque é o que eu falo, toda crise, ela é flutuante. Ela tem um sazonal, pico, uma hora volta. exatamente, é sazonal. Tem uma hora que ela diminui. A pergunta é, como é que você se colocou diante da crise? Você se escondeu ou você ficou ali na frente, na linha de fronte? Então, aí alguém vai falar assim, ah, mas na linha de fronte significa que você está pagando suas contas? Não, às vezes não. Você não criou uma estratégia lá atrás para chegar no momento agora de vaca magra e falar, puta, agora eu tenho 30 mil aqui para poder me sustentar durante 2 meses, 3 meses. Então, mas você tem o quê? Você está planejando, você está já prospectando. E, de fato, esses profissionais aí que vão agora, depois da crise, entenderem o papel dele, que já faziam alguns aí muito bem, eles talvez tenham uma resposta também antecipatória do que outros venham a ter. E aí você colocou bem. Tem muita gente que é muito boa tecnicamente. É aquele que você fala, nossa, esse cara não dá nem para falar nada, porque o cara já vem com os 2 pés no peito. Falar de bioquímica, aspecto molecular, biomecânica, fisiologia. E olha que eu sou apaixonado. Conhece tudo. Eu sou apaixonado, mas eu falo, puta, mas beleza. Mas e aí? Aí você vai ver que muitos desses, putz, cadê os clientes? O que adiantou? Então você percebe que é o que você colocou, é uma lente embaçada, que é uma competência fundamental para a nossa expertise, que isso é o básico do básico, e você cada vez mais buscar aprimoramento, mas não é um lado só. É muitos caminhos para você se enquadrar como um profissional de grande impacto em relação à sua função. Dentre eles é o que você mencionou, a administração, aspecto também comportamental, uma boa relação com o quê? Com bons nutricionistas, com psicólogos, enfim. Eu lanço para você agora, Paulinho. Posto tudo isso, o que eu acho? Eu acho que no momento de crise, a gente tem que ter uma ação imediatista. Sim. Por quê? Uma das ações mais legais que eu vi, que até a Débora comentou, e hoje eu vi o que ela tinha comentado, é a bandeira branca. A bandeira branca que é colocada na porta do sujeito que está passando dificuldade financeira. A bandeira branca que fala, eu não tenho arroz, eu não tenho feijão, eu estou com meus filhos pequenos. Será que vocês podem ser solidários e olhar para mim com compaixão? Então, o que eu oro e o que eu peço nesse momento de crise? Que você que está nos ouvindo agora não tenha vergonha. Eu vou repetir. Não tenha vergonha. Vergonha do quê? Do que você está passando. Não crie agora justificativas e terceirizar o problema que já foi. Vamos falar do agora. Agora tem muito personal, tem muito gestor, tem muito pai, muita mãe de família que não tem dinheiro para pagar luz e água e gás. Isso é nossa área, falando de profissional nosso. Estou falando do nosso terreno. É a hora de falar da bandeira branca. Por que a bandeira branca? Porque o Paulo sabe tanto quanto eu, e eu acompanhei o Paulo em momentos de grande bonança e também de grande escassez. E o Paulo também sabe da minha história. O que eu quero falar? No momento agora de escassez, a gente tem que se unir, tem que ser solidário. É aonde, de fato, a gente vai humanizar o que a gente está apregoando agora. Então, é o momento agora de falar, nós somos a educação física, beleza. Nós estamos aí com o discurso que temos que humanizar o nosso atendimento ao nosso cliente, show de bola. Que a gente tem que atender a visão integral, show de bola. Mas o que você tem feito agora com aquele que também é da tua área? Você deleta? Você esquece? Você vai olhar ele como concorrente ou você vai olhar ele como plural? Que você depende dele para crescer também. E ele parceria, né? Para crescer. Então é assim, eu não vejo nada como concorrência negativa, nada na vida. Eu desaprendi isso daí. Eu vejo assim, quando eu vejo vários amigos meus que dão cursos da mesma área que a minha, tem que ter.
Tem que ter por quê? Porque tira da zona de conforto, me faz Com olhar de outro certeza. jeito. Agora, para mim é um tesão. O quê? Quando eu vejo o Fábio da Fisiologia do Exercício, da Viajando na Fisiologia, fica me ligando para me ajudar, para me abrir ideias, para conversar, para me parabenizar pelo meu trabalho. Pô, mas o cara já é uma autoridade no que ele vende, no que ele como produto. Então, mas você está vendo como ele vê Leonardo Lima como algo importante para ele? Para continuar sustentando ele e continuar tendo assim, pô, me tirem da zona de conforto, porque eu preciso ter mais gente assim. Então, o Sim. que a gente precisa entender? Aí eu logo para você, Paulinho. Nós temos o imediato, bandeira branca. Criar grupos de WhatsApp de profissionais de educação física que sinalizem, gente, me ajudem, me socorram. E também, obviamente, não é uma assistência social. Assistência social é o assistencialismo, que é o imediato. A gente precisa gerar agora uma mudança social. E para mudança social, há planejamento. Há agora estratégias. Então, são duas situações, né, Paulinho? Que aí eu jogo para você. Estamos em crise. O imediato. Eu dei algumas possibilidades. E, mesmo agora, você sendo socorrido, você sendo amparado, que eu espero muito que socorra, numa bandeira branca do nosso mercado chamado educação física, quais as ferramentas que você pode também levar essas pessoas a prospectar, a sonhar? E é legal, né? Acho que o poeta, o Pessoa, acho que é ele que fala que nós somos um infinito veículo de sonhos. Nós temos tantos sonhos dentro de nós que a gente precisa agora colocar para fora. E aí, Paulinho, ajuda a gente aí. Vamos lá. Primeiro, eu vou ser bem agora assertivo, e muitas coisas que eu vou falar, eu fiz dois webinars, Léo, chamado Comunicação Digital. E esses webinars estão disponíveis no meu site gratuitamente, que é profpaulamaral.com.br. Isso quer dizer o quê? Temos que entender hoje, a primeira coisa, que é o conceito de persona. Não é o público-alvo, mas quem que você atendia, quem você quer atender, quais são as necessidades, o que o cliente almeja, principalmente nesse momento que ele está em quarentena. A partir disso, então vamos dar um exemplo aqui. O perfil muito grande das academias, a gente está falando ali, dependendo da região, que pode ser de 3 a 5% da população regional, são aqueles jovens adultos, que são antenados com tecnologia, e que com certeza ele já está consumindo um produto que é de exercícios. Que as academias que tem esse perfil, né, de 18 até 25 anos de idade, ele já está colocando a sua prática de atividade física em dia, utilizando o próprio peso corporal, bodyweight, calistenia, como você quiser denominar. Agora, como a gente falou aqui desde o começo, tem um público que não é aquilo que ele gosta, ele não gosta de treinar sozinho, não é, Léo? Ele não quer isso. Então, só focando no primeiro grupo, existem alguns sites, como o Nutror. O Nutror é uma plataforma gratuita, olha só, galera, gratuita, em que você pode postar os seus vídeos e, inclusive, cobrar para ter acesso. Então, quando você falou de bandeira branca, não é você também literalmente pedir, mas você fala, olha, pessoal, R$2 o acesso, R$1 o acesso. Perfeito. Eu tenho certeza que as pessoas vão consumir esse produto, porque não está sendo ofertado nada de graça, você está disponibilizando um conteúdo, está produzindo um conteúdo, e você pode falar no vídeo, falar, olha, assim, quem puder, como acontece em lives musicais, quem puder, claro, ajuda. Quem não puder, perfeito. Você não vai obrigar ninguém a pagar uma quantia. Você pode no próprio vídeo colocar um QR Code e falar assim, quem quiser puder ajudar, ter essa aula, acesse ali, vai direto para a conta bancária e faz um valor. Então, você hoje pode ter o seu próprio site pelo Wix, por exemplo, wix.com, que é gratuito, e você postar os seus vídeos. Então, todo esse movimento que vocês estão vendo dos cantores, sertanejos e outros estilos musicais, você também pode fazer isso de forma gratuita para atender esse público que são jovens e adultos. Agora, falando de pessoas de meia idade, de idosos, é fundamental você ter o relacionamento. E hoje,
inúmeras plataformas, como o próprio Zoom, como o próprio Meeting do Google. Você pode ter as suas aulas em horários específicos, como se fosse horário de aula. Então, olha que legal. Hoje, quando eu acordo, eu falo, que horas que eu vou acordar? Tal horário. Por quê? Eu coloco na minha cabeça que é horário de trabalho. Qual é o horário para ficar com a família? Então, você também tem que fazer igual. Qual é o horário da sua aula? O horário que você tem que conscientizar os seus clientes de que aquele é o horário que ele vai ter que se dedicar a uma prática de atividade física. Ou que seja para se relacionar. Uhum. E aí você verificar no grupo, inclusive, que você está, olha que ajuda legal, Léo. Quem ali está precisando de ajuda, quem ali precisa ter um mutirão para fazer uma cesta básica. Não, fantástico você está colocando. Você está pontuando de uma maneira bem prática, né? Tanto para quem é um gestor de academia pequena, quanto também para quem é grande aí, né? E para o personal. Sim. Então, acho que abriu muito a cabeça aí para a galera aí, né? E são ferramentas gratuitas. O problema, sabe qual é, Léo? Primeiro, número 1. Palavrinha medo. Medo do quê? Ah, mas eu não gosto de falar em câmera. Ah, eu não sou bom de tecnologia. Lembra que eu falo de competências? A gente fala muito do chá lá, conhecimentos, habilidades, atitudes. Existem competências que são emergentes. Então, quem lá atrás já conseguiu desenvolver a tecnologia, fazer videoaulas, enfim, né? Esse é o momento que tá o boom. Ele vai se adequar rapidamente. Que horas são? Só para saber, porque o papo vai quando eu vejo ficar aqui o horário apresentando que está faltando 40 minutos. Eu não sei quantos minutos faltam, mas 40 minutos já. Beleza. Olha só. Ontem à noite, um amigo meu, Henrique Miguel, me mandou um artigo. É um artigo de opinião da crise, do convite para o personal, né? Então, o quanto que o coronavírus está afetando a vida do personal em relação à economia. E legal. Ele mandou um questionário, deu um número razoável até de personagens no Brasil, mas uma coisa me chamou a atenção que aí eu quero trazer para vocês. A gente está falando de academia, crise ou não e oportunidade. Entendendo que não é só o gestor, também é o personal que está ali dentro. Então, entenda como negócio, sempre como negócio. Olha que curioso. E aí vai em contra exatamente o que você está falando. O que apresentou ali o grande abandono desses clientes que já frequentavam com os personagens? Ou seja, as academias tinham lá os seus clientes. Qual foi o público que foi mais afetado? Numericamente, tanto para o personal, que coincidentemente deu também para a academia. Idoso. Sim. Idoso. Gente, preste atenção na dica. Idoso. Isso me leva a pensar em várias coisas. Por quê? Porque a maioria dos idosos, nós da educação física, não sabemos ainda utilizar a linguagem do idoso, a hermenêutica. A hermenêutica da fala, a hermenêutica do visual e a hermenêutica relacional. Ou seja, a gente não consegue ainda interpretar adequadamente. Alguns são maravilhosos. Fala, nossa, esse cara tem 40 alunos de idosos. O que acontece? Então, ele entendeu. Ele soube pegar a chave lá atrás. Aí, o Paulo colocou, pô, Léo, mas as pessoas que frequentam a academia, isso é número. É em torno de menos de 5% no Brasil, né? Eu falei, então, agora vê quem é o idoso. Fala, puta, Léo, aí ferrou. Que é menos ainda, então. Sim. Aí vem a pergunta, olha que legal. Se é uma população que hoje ela entendeu a importância da qualidade de vida, independente da idade, se ele tem 60, 70 ou 80, ele entendeu algo que a literatura já apresentava. Eu dou muita aula de idoso. O que a literatura apresentou? O que leva mais os idosos a procurarem a prática da atividade física, a prática corporal, em primeiro lugar, é saúde. Saúde, que eles entendem como parte de doença, obviamente. Mas a gente entende que saúde é muito mais integral. Mas ele está pensando em comorbidade, doença, e ele não quer morrer. Então, gente, olha lá. Olha lá. Sabendo disso, sabendo que a dor do idoso é eu quero viver e eu quero viver bem.
Nas academias não entenderam, algumas já entenderam, alguns estúdios já entenderam, mas a gente, por exemplo, não consegue fazer uma aula como deveria ser feita para idoso agora online. Tanto que o público que afetou mais também no online, na consultoria, foi o idoso. Então a gente entende que nós estamos amadurecendo. O que eu estou querendo dizer? Cai a ficha. Cai a ficha. Por quê? Porque essa população potencialmente vai ser enorme no Brasil. Eu tenho estudos que a gente acabou de fazer, eu acabei de fazer uma revisão sistemática de treinamento para idoso. A gente tem aí que no Brasil ele vai estar entre o 5º ou até o 4º país de maior população idosa do mundo. Só que entenda que a crise da doença, chamada pandemia, apresentou na nossa cara o quê? O quanto que nós somos fracos. O quanto que nós estamos sujeitos à imprevisibilidade. E para quem que afetou mais isso? Idoso. Idoso descondicionado. Idoso não saudável. E aí que agora, quem souber interpretar o que eu estou apresentando para vocês, falar, puxa, o Léo tem razão. Eu preciso agora rapidamente criar estratégia e planejamento para atender essas pessoas. Eu preciso Léo, agora, de fato, frequentar o quê? Asilo. Eu tenho que frequentar parques. Eu tenho que frequentar bailes da terceira idade. Eu tenho que estar junto com eles para entender como eles pensam, entender a angústia. Eu tenho que entender como eles se comunicam. Vê com a tua avó, com a tua bisavó, como eles estão se falando pelo WhatsApp. E eles se falam muito. Gente, é isso. Aí eu quero finalizar dizendo o seguinte, ó. Quando você passa a entender esses veículos de comunicação com o idoso, deixa eu te perguntar um negócio. Você que está me ouvindo, você tem avô? Você tem avó? Você tem bisavô? Você tem bisavó? Pô, Léo, eu tenho. Então, não é só você. O que você quer dizer? Vou pegar o que o Paulo me falou agora. Ele apresentou que os números que estão cronologicamente da academia, no Brasil em geral, são pessoas abaixo de 40 anos que têm maior frequência. De 25, 30, legal. Todo mundo ali tem, quase todo mundo tem avó, avô, bisavó e bisavô. O que eu quero dizer com isso? Trabalha com essa população desde já. Quando você tem um aluno de consultoria híbrida e ele tem 30 anos, 32, começa a falar dos benefícios também para o idoso. Mas é para ele? Não, porque quando o cara tem 30 anos, 25 anos, a última coisa que ele vai querer falar é de idoso. Mas ele vai lembrar de quem? Do vovô e da vovó. Deu para entender? E o vovô e a vovó, muitos vovós e vovós entenderam que é muito mais barato cuidar da saúde e comprar remédio. Ou seja, o que ele ganha da aposentadoria dele, não interessa se é um salário mínimo ou é o teto maior, é um custo muito alto. E ele vai perceber que esse custo vai diminuir financeiro, além de promover outros N benefícios da atividade física. Dentre elas, o aspecto relacionamento. Voltar de novo a participar de uma sociedade ativa, que é o que o idoso quer. Por isso que aumentou o número de suicídio de idoso agora. Por isso que aumentou o nível de angústia, ansiedade e gatilho para depressão no momento de pandemia. Por quê? Porque eles já eram, teoricamente, meio excluídos de uma sociedade ativa. Sociedade ativa, eu digo que ele faz parte de decisões, ações, investimento. Pouquíssimos idosos têm essa benesse aí. Tá, e aí, Léo? Então, agora a gente precisa entender isso. Entender que quando você volta a trazer possibilidade para esse idoso ter um papel na sociedade, nossa, é isso que a gente tem que falar. O discurso nosso tem que ser menos tecnicista e mais o que? Aplicável dentro de uma realidade de N populações. Isso que eu falei só do idoso, que é onde eu enxergo claramente uma abertura de possibilidade desde já. E a gente mata 2 coelhos com uma cajadada. Você trabalha com a população que o Paulo está mencionando, que é mais nova, mas você também já dá o gatilho para a população idosa. Ô, Léo, vou te fazer quer ver uma pergunta rápida aqui para quem está assistindo. Quando foi a última vez que você fez uma pesquisa com cada aluno, para perguntar se aquilo que ele está absorvendo de informação, que poderia ser presencial, ou até mesmo agora online, se atingiu ele? Simples assim. Hoje as pessoas, quando querem prescrever, elas vão primeiro pro treino e entregam o treino.
É o contrário, gente. Você tem que primeiro conversar com o cliente, porque se você fala assim, eu tenho 40 anos, o Léo tem 35, né, Léo? Mais 10. Mais 10. Isso quer dizer o quê? Eu, Paulo, sei a dor do Léo na prescrição do treino. Por quê? Porque eu tenho a mesma faixa etária. Vocês entenderam onde eu estou querendo chegar? Se você tem 20, 25 anos e acha que sabe montar treino para idoso, você está extremamente errado, porque você não é idoso. Quem é idoso sabe qual é a dor. E como assim, Paulo? Ah, mas eu vou na base da literatura, mas os estudos que foram feitos com idosos não é o mesmo idoso que você atende. Cada um de nós tem expectativas diferentes. E onde eu estou querendo chegar com essa história? Para você desacreditar da ciência? Não. A ciência é uma diretriz. Mas você vai ter que falar com cada cliente seu, com cada idoso e falar o que para você é melhor? É assistir uma videoaula? O que é melhor para você? Não treinar nesse momento, mas conversar, que seja para alongar numa cama? É você ser mais humano, que deveria ser óbvio. Mas eu sempre falo em gestão para consultores, eu falo assim, se o que você está fazendo hoje, é passível de substituição pela máquina, será substituído. Se o personal está lá atendendo na academia e fica lá contando 1, 2, 3, existem máquinas que já fazem isso. Tem lá um cronômetro. Se você, durante os intervalos, conversava com o aluno, você vai continuar com o seu emprego e nunca vai deixar de ser um personal ou de ter uma academia. Se você começar a automatizar, você será substituído. Por que vocês acham que fora do país, no Brasil, não tem personal trainer, professor numa sala de academia? Porque é automatizado. Simples assim. Então acho que a ideia é a gente começar a rever os conceitos e perceber o seguinte, utilize a tecnologia a seu favor para que a pessoa tenha um atendimento 23 horas por dia, online. E durante essa 1 hora que você vai atender, 30, 40 minutos, é o diferencial porque ele nunca vai te largar. É ser humano. Se você optar em, durante 1 hora, ser humano, conversar, e durante as 23 horas online, você atender ele na prescrição, faça isso. O que hoje tem, Léo? As pessoas pegam 1 hora do treino, dá treino, não gera uma coisa chamada de empowerment, empoderamento, porque ainda fala, o aluno, se não estiver comigo, ele faz errado. É o contrário. Você tem que ensinar o aluno a fazer sozinho o exercício. Hoje, os personagens não estão na casa dos alunos. E se o aluno não aprendeu a agachar, empurrar, puxar, o que seja, ele vai se machucar de qualquer jeito. Então, antigamente, muitos profissionais, muitas academias pregavam o quê? Não, os meus professores dão segurança para os alunos, não deixava ele, não ensinava ele a ter consciência corporal, agora está penando. Agora está sendo prejudicado. Então, por isso que é fundamental, primeiro, antes de tudo, uma mudança de comportamento. Terceiro, pesquisa. Converse com cada aluno, anota, é trabalho de pesquisa, dá trabalho, liga para cada aluno, marca um WhatsApp, um vídeo, tem que ser vídeo. Áudio só não basta, tem que ser vídeo, você tem que olhar nos olhos das pessoas. Se for necessário, se você tiver vontade de chorar, chore, não tem receio disso. Entendeu? Ontem eu tive aula, primeira aula online, da minha filha de 9 anos. Com a professora, pais e filhos. Eu vi a professora chorando. Você não tem noção quanto isso arrepiou. Por quê? Aí eu vi que é humano. A aula ontem, a primeira aula, você acha que foi da lição? Não foi da lição. Foi conversar com as pessoas. Então, a gente está acabando o tempo, né, Léo? Pra gente fechar, eu não sei se vai ter perguntas ou não, daí você comanda. Mas seja humano, em primeiro lugar. Depois você pensa no treino.
Depois você pensa aí se vai emagrecer, se vai ficar forte, o que seja. Se você pensar hoje, meu aluno não está preparado para treinar, não tem problema. Esse é o momento da crise que a gente fala. A crise é essa. Ele não está motivado porque ele quer estar junto com você. Só que a oportunidade, inclusive é o tema, o que que é? Você tem que tratar a pessoa como gente. Ele não é mais um número de aluno. Ele não é isso. As pessoas hoje querem ter contato. Eu tenho certeza que após essa quarentena as pessoas serão diferentes, Léo. Muitos serão Também tenho diferentes. convicção aí em relação a isso. E na Em todos os verdade, né? aspectos. Com certeza. A gente trouxe alguns pontos aí. A gente não quis entrar em quesito técnico, né? Quero agradecer Sim. muito o Rubens, que é amigo nosso lá de São José do Show. Rio Preto. Esse O é um Mauro dos entrou aí nomes mais também. importantes aí de personal, preparação física. Ele é old school, né? O Rubens, ele é mais velho do que eu. Acho que o Rubens, depois ele corrige, acho que ele tem 52, 53. Acho que é mais ou menos isso. E ele é um cara que entendeu há muitos anos a humanização dos tratos de personal. Creio eu que ele, diante desse momento assim caótico, ele se readaptou muito rápido, né? Eu vi o Zósimo aí também. O Zósimo também é uma das referências nossas aí, não só na área de universidade, mas o Zósimo também de atividades coletivas, O mercado Zosmo, eu tive o prazer dele ser meu treinador e coordenador, cara. Muito bacana. Muita A gente já gratidão por ele, muita tentou gratidão. uma certa vez a gente estreitar uma parte comercial, mas não deu certo, mas é um cara admirável aí. Enfim, eu Sim. acho que o que a gente pode finalizar, até pelo tempo, Paulinho, não dá para abrir para pergunta, senão lascou. Aí não dá, falta 2 minutos. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente está entendendo a... Eu, Léo, sempre falo isso, né? Deixa eu te falar quem era o Paulo Amaral antes, para as pessoas entenderem. Paulo Amaral não é nada disso que vocês estão vendo, gente. Ele não era assim. Eu vou repetir, eu conheço o Paulo Amaral Verdade, pelo menos você uns sabe 15 disso. anos. Paulo Amaral não era assim. O Paulo Amaral é prova nítida do que é a metanoia, a mudança de mente. Paulo Amaral era um cara bem tecnicista, bem metódico. Quem lembra do Paulo Amaral há 10 anos, 5 anos atrás, lembra muito bem. E hoje o Paulo Amaral, ele entendeu a importância da humanização em tudo que ele faz. Então, quando ele prepara um material, quando ele vem para uma live, é um outro Paulo Amaral que eu conheço há pelo menos 15 anos. Por que eu estou falando isso? Porque isso é sucesso. Se é que a gente pode falar de sucesso, não tem nada a ver só com dinheiro? Não. Tem a ver com Não, amadurecimento, tem a ver com maturidade, tem a ver com a experiência da vida, né? Então é assim. Eu sempre tive muita facilidade, o Paulo ele sabe que eu não vou mentir em relação a isso. Eu sempre fui um cara muito chorão e nunca deixei de ser muito sincero. A minha cara é nítida se eu estou gostando ou não gostando. Então, eu sempre tive uma facilidade muito de humanizar a educação física, até pela minha formação anterior, que me levou à filosofia, à teologia, e depois eu fui para a educação física. Então, o lado humano é algo que eu sempre levei para a educação física. Agora, eu percebi muita pancada na minha cabeça por ele, meu lado humano, meu lado de mostrar, meu lado de ser sincero, de me ouvir, enfim, de ser eu. E isso, para mim, hoje, eu vejo que eu estava certo. Eu não estava errado. Eu acho que algumas pessoas interpretaram muito mal o Leonardo Lima na história da educação física, quando achava que eu tinha que ser menos humano num conceito tão técnico. Eu falei, por que isso? Não precisa. Eu acho que a arte do bom professor é a arte de levar as pessoas a atingir não só o ouvido e a mente, mas atingir o coração. Eu acho que são caminhos que todo professor e todo mercado deve entender. E aí eu encerro dizendo o seguinte: a verdadeira maestria hoje, na crise, é o quanto que você vai atingir não só a razão, mas o quanto você vai atingir o coração. E quando você entende isso, que é uma única engrenagem, as coisas começam a caminhar. Então, acho que para a educação física e para o mercado de fitness, a gente está, graças a Deus, se reestruturando de novo. Então, é isso. Então, assim, eu quero agradecer demais o professor Paulo Amaral, faltam 10 segundos aqui,
Por tudo que Só você falar uma mensagem reportou. rápida, Léo. Bem rápida, bem rápida. Sim. Rápido. Menos amor no coração, menos ódio no coração, mais amor. Pessoal, Isso. quem puder, me siga no @prof. Paulo Amaral. Printem a tela.